Olá, eu sou o Dr. Gabriel Prado, eu sou médico e venho a convite do Iguatemi para participar da programação Iguatemi com vocês, para trazer para vocês um pouquinho de informação sobre saúde, sobre neurologia e falar como que o isolamento social tem influenciado sim na nossa rotina, no nosso sono, no nosso humor, em predisposição à ansiedade e a estresse. O sono é primordial para a recuperação do nosso organismo e ele envolve vários mecanismos para a indução do sono. Dentre eles, a gente precisa entender que cada célula do nosso organismo possui um ritmo biológico, possui um reloginho biológico. Isso faz com que o nosso corpo libere substâncias no horário adequado, seja enzimas digestivas, seja neurotransmissores, sejam hormônios, que vão fazer o processo biológico e fisiológico do nosso corpo funcionar de uma maneira adequada. E o que leva à sincronização dessas células, desses ritmos biológicos? Os sincronizadores são os fatores principais externos do meio ambiente que vai assimilar o nosso corpo em relação ao horário, à rotina, ao entardecer, ao anoitecer. E o que é isso? A temperatura, a atividade física, a temperatura corpórea e o principal, a iluminação. Antigamente, a gente não tinha o advento das luzes artificiais. Então, no entardecer, 6 horas da noite, o corpo assimilava que já estava em penumbra, estava em horário de repouso e começar a liberar os neurotransmissores cerebrais indutores do sono. Dentre eles, a melatonina, que a gente conhece, esse hormônio que eu vejo que muita gente ouve falar da melatonina e me questiona bastante. Então, a melatonina ajuda na parte de sincronização, tá bom? Então, o nosso corpo ele precisa de estímulos externos, alimentação, por exemplo, para eles entender o horário. Vou dar um exemplo para vocês. Por que meio-dia geralmente a gente sente fome? Porque o nosso corpo está habituado, o nosso relógio biológico está habituado a sentir fome, a se alimentar sempre naquele horário. Então, a gente começa a liberar enzimas digestivas naquele horário, os hormônios promotores do sono, e isso faz com que a gente sinta fome. Então, a gente ter uma ritmicidade no dia em relação à exposição a fatores ambientais influenciam muito na nossa liberação de hormônios, neurotransmissores e enzimas digestivas. Se você leva uma rotina muito bagunçada, por exemplo, um dia você dorme às 8 da manhã, um dia você vai dormir meia-noite, um dia você dorme às 8 da noite, um dia você dorme às 3 da manhã, o seu corpo não entende, ele não consegue entrar numa cronicidade, num ritmo. Então, ele se perde nessa parte de liberação de hormônios. É um grande exemplo, por exemplo, dos trabalhadores de turnos, dos médicos, dos plantonistas. E cada hora você dorme num horário, se alimenta num horário e o corpo ele fica bagunçado. Isso promove aumento de peso, promove piora de ansiedade, piora de estresse, envelhecimento precoce e vários outros fatores, dentre eles a privação do sono, que leva a uma alteração do ritmo de sono, que vai alterar a memória e várias outras coisas que trazendo um grande prejuízo para a sua saúde. Por isso que a gente tem que ficar atento às rotinas. Com a quarentena, às vezes a pessoa se perde nos horários, começa a acordar mais tarde, pula o café da manhã, pula a refeição, não faz atividade física ou deixa para fazer atividade física muito à noite. Isso vai piorar todo o seu ritmo biológico. Por isso que é interessante a gente ter horários, rotinas, sempre fazer atividade física num determinado horário, não pular a refeição, sempre dormir no mesmo horário, sempre programar o sono e não dormir cada dia num horário diferente. E o principal, ficar muito atento à luz. Tá? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, a gente tem luz artificial espalhada por todo lugar, televisão, celular, luz de LED, automóveis. Então, a gente fica muito exposto à luz e o cérebro demora depois para assimilar que está de noite. Então, durante a noite, chega em casa, esquece luz de teto, deixa a luz mais amarelada, luz de abajur, penumbra, para o cérebro assimilar que está de noite. Isso é fundamental, isso a gente chama de higiene do sono, dentre vários outros fatores que a gente orienta o paciente. Tá bom? Então fiquem atentos à rotina de vocês, não pulem refeições, fiquem atentos à claridade, à iluminação, principalmente durante a noite, e se programem para fazer exercício físico, que ajuda a aliviar, melhorar o perfil de estresse, ajuda a induzir o sono e de preferência durante o dia, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.